Boa noite, queridos alunos. A paz. Deus abençoe. Vamos dar sequência às nossas aulas de panorama bíblico e mais uma oportunidade nós estamos tendo de aprender esse livro tão lindo que é a profecia revelada da parte de Deus para nós, os homens. E estamos vivendo esses últimos dias que a gente está podendo ver o completar da palavra de Deus no nosso tempo, né? E na aula passada nós falamos do arrebatamento, aquele momento tão aguardado, com tanta ansiedade pela igreja, a igreja de Cristo, que vai ser um piscar de olhos. A igreja, então, a noiva, vai encontrar com o noivo nos ares, e ali sim o noivo passará a entregar as recompensas, os galardões, os prêmios para a noiva, e depois desse presente que a noiva recebe, né, um casamento, é bem um simbolismo com as bodas judaicas, como nós aprendemos. Aí, depois da noiva ser recepcionada pelo noivo, receber os presentes, que são os galardões, nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro, lá com o noivo. Enquanto isto, aqui na terra, esse período, que é a 70ª semana de Daniel, completando aquele período desta revelação que ainda está por vir, das 70 semanas, a última semana, não são semanas de dias, semanas de anos, e ela vai se completar agora na grande tribulação. É um período de 7 anos que são determinados por Deus para tratar com o povo de Israel. Deus volta a tratar com o povo de Israel. E Deus também vai punir aqueles ímpios que toda a iniquidade, todo o pecado, toda a maldade do ser humano está enchendo o cálice da ira de Deus. E será derramado nas 7 taças determinadas lá no livro de Apocalipse. Nós já falamos dos 7 selos, 7 trombetas e as últimas 7 taças que serão derramadas lá no livro de Apocalipse na grande tribulação. Então, com isso, nós vamos estudar hoje, esta aula, a grande tribulação. A grande tribulação, ela é dividida em 2 partes, 3 anos e meio iniciais, onde Deus vai levantar as duas testemunhas, né? 2 servos de Deus, e os 3 anos e meio finais, onde Deus vai derramar as 7 taças da sua ira sobre os habitantes daquela terra. Por isso que sempre eu falei, e volto a lembrar a você, o importante é você estar preparado para o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, no piscar e abrir, de fechar dos olhos, é desta forma que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então esteja preparado, porque breve, muito breve, o Senhor há de voltar. E quem não subir no arrebatamento, como eu mencionei, vai ficar aqui por esse período terrível, a angústia de Jacó, um período como nunca houve sobre a face da terra, um período de tamanha angústia, tristeza, e também nós vamos ver aí o anticristo sendo levantado, né? A personificação de Satanás, o seu poder que ele vai ter, veio lá com poder, prodígios de mentiras, milagres de mentiras, e nesse período a população que estiver aqui na face da terra vai sofrer tremendamente sobre o governo do anticristo. Então, por isso, esteja preparado, suba no arrebatamento. Então, vamos falar da grande tribulação, esse período de 7 anos que nós teremos aqui. Os 3 anos e meios iniciais, que você até pode ver no livro de Apocalipse, e nós vamos estar falando nos capítulos 12 a 18, que vai abordar esse tema todo, né, da grande tribulação, capítulos 12 a 18. E também está lá falando a 70ª semana de Daniel, está lá em Daniel 9, de 24 a 27, vai falar desse período que é da grande tribulação. E como eu falei, separado em 2 partes, 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Esses 3 anos e meio iniciais também é mencionado 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 1260 dias, que é 3 anos e meio. E a segunda parte também é 3 anos e meio, que fala 42 meses, que serão derramadas as 7 taças sobre os iníquos, sobre os pecadores, sobre aqueles que recusaram a verdade e agora estão sendo entregues ao governo desse líder que vai ser levantado, que é o anticristo. Então, 3 anos e meio iniciais, onde haverá paz e segurança, entre aspas, né? Que nós vamos ver que Deus vai levantar ainda essas 2 testemunhas para que possa testemunhar principalmente ao povo de Israel. Lá em Jerusalém será a atividade delas,
para convencer novamente o povo de Israel que ainda aguarda o Messias. Nós estudamos a história do povo de Israel, a história desse povo que é linda, como foi separado de uma família, Abraão, depois Isaac, Jacó, depois as 12 tribos, e Deus teve um plano especial para esta nação, ser um exemplo e modelo para as demais nações. E Deus tratou com essa nação por 2000 anos, até Jesus, que veio o seu Messias. Eles esperavam ardentemente o Messias, mas eles não reconheceram Jesus como seu Messias. Então, Deus deu um stand-by lá com o povo de Israel, e de lá para cá, Deus passou a tratar com os gentios, somos nós. E nós vimos também o crescimento da igreja cristã, com a igreja cristã após o Pentecoste, e já 2000 anos também já se passaram aproximadamente com a igreja de Cristo. E agora o Senhor está para voltar no arrebatamento. A igreja subiu, a igreja, a noiva de Cristo, subiu no arrebatamento, e agora quem ficou aqui na terra? As demais nações, representadas por pessoas que não subiram, pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus em vida como seu Senhor e Salvador, nesse tempo da graça, esse período de mais de 2000 anos que nós estamos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então é um período que hoje nós podemos aceitá-lo como Senhor e Salvador e sermos salvos, estarmos preparados para o arrebatamento. Mas quem não fizer isso nesse tempo da graça, não vai subir no arrebatamento, porém ficará nesse período da grande tribulação, esses 7 anos que eu falei, dividido em duas partes. E aí nós vamos ver também essas duas testemunhas. Há uma grande controvérsia, o livro de Apocalipse, há diversas interpretações. Eu não vou entrar no mérito de interpretações. Há quem diga que as duas testemunhas seriam Enoque e Elias, seriam Elias e Moisés, pelo que nós entendemos na palavra de Deus, a palavra de Deus não se contradiz. Elias foi arrebatado, Enoque também foi arrebatado. E quem é arrebatado, como um dia seremos nós, carne e sangue não entra no reino dos céus. Então eles já estão com corpos glorificados. E eles não voltarão a se reencarnar num corpo normal, um corpo carnal, para depois morrerem, porque as duas testemunhas, no final do seu período de testificarem, de fazerem lá a sua missão, de terem cumprido a sua missão, elas vão morrer. E depois Deus vai ressuscitá-las e elas vão subir aos céus. Mas, para morrerem, elas terão um corpo normal. Então, Enoque e Elias já foram transladados, já receberam um corpo glorificado. Para que voltassem novamente para ser testemunhas aqui nesse período da grande tribulação, eles teriam que ter um corpo carnal. Então aí a Bíblia não dá margens para interpretações erradas. Não há possibilidade de reencarnação, a Bíblia deixa claro isso. Ou dizem que é Elias e Moisés. Moisés, a Bíblia fala que ele morreu, que Deus o sepultou. Então também não há margem para que ele reencarnasse, né? Ou ressuscitasse nesse momento para, nesse tempo da grande tribulação, exercer o seu papel, que seria o papel de propagar ao povo de Israel, principalmente, as mentiras, desmascarando o anticristo nesse período do seu governo. Então nós entendemos, pelo que a palavra deixa claro, que Deus vai levantar 2 profetas que farão milagres semelhantes àqueles que Moisés fez lá no Egito, pelo poder de Deus, e que Elias também fez num tempo onde ele foi profeta de Deus aqui na face da terra. Então esses 2 profetas, duas pessoas, provavelmente 2 judeus, que estarão profetizando lá em Jerusalém, nesse período inicial dos 3 anos e meio, 2 servos que Deus vai levantar naquele momento por um propósito de esclarecer o povo de Israel que aquele homem que se diz, aquele líder mundial que se diz o Messias, de fato ele não é o Messias. Ele realmente é o homem do engano, do pecado, o iníquo, que será levantado. Como fala lá no livro a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, fala sobre o iníquo que será levantado, né? Então nós entendemos sim que serão 2 testemunhas, serão 2 pessoas que Deus, 2 servos de Deus, 2 profetas que Deus vai levantar naquela época da grande tribulação. Então, esse período da grande tribulação, esses 2 profetas são levantados e vão profetizar lá em Jerusalém para alertar, para mostrar, para tentar tirar a dúvida do povo judeu que, de fato, aquele homem que se levantou, aquele líder mundial, é um falso Messias. E nós vamos ver também no livro de Apocalipse
depois o levantamento da besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, que vem das nações, é o anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. E esse falso profeta vai profetizar, vai à frente, vai tentar convencer, né, o povo daquela época, o mundo de então, que aquele anticristo é o Messias. E é o Cristo. Jesus, ele veio, ele teve um precursor que foi João Batista. O inimigo, ele vai ter também um precursor, vai ter também alguém que vai à frente dele para propagar as suas mentiras, propagar o seu nome para que seja acreditado. E por incrível que pareça, ele provavelmente, pelo que nós entendemos, o falso profeta será da linhagem do povo judeu, porque o povo judeu vai acreditar, no primeiro momento, que aquele anticristo é o seu Messias. Até que na metade da semana, né, esse pacto vai ser quebrado, como está lá no profeta Daniel, fala sobre isso. Na metade dessa semana o pacto vai ser rompido, e aí então esse anticristo, que não é o Messias naturalmente, vai ser desmascarado, e o povo de Israel vai ver que ele não é o Messias que eles pensavam que fosse, e eles passam então a serem grandemente perseguidos. O povo de Israel passa a ser grandemente perseguido por esse anticristo. Mas vamos por etapas aqui. A grande tribulação está lá então, como eu falei, em Apocalipse 12, capítulos 12 a 18, vai falar tudo isso sobre esses detalhes que nós passaremos um breve relato aqui. O arrebatamento é o início da grande tribulação, e o Armagedon, que é o final, é o seu final. Então, começa o início com o arrebatamento e vai terminar esse período de 7 anos com o Armagedon, que nós vamos explicar também. Ela começa com a volta de Cristo, arrebatando a igreja, e termina com a volta de Cristo acompanhado pela igreja, agora glorificada, que pelejará contra o anticristo e seu exército mundial, que vai ser a batalha do Armagedon. Então, esse período de 7 anos começa quando? Quando a igreja for retirada, e quando depois que passam os 7 anos, a igreja volta com o Senhor Jesus, onde ele vai travar a batalha do Armagedon. Então, é o início e o fim da grande tribulação. Lá em Jeremias 37 fala: como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Está falando do povo de Israel. Vai ser um período bastante angustiante para o povo de Israel. Porém, Deus vai guardar esta nação. Deus ainda tem motivos para tratar com esta nação. Deus ainda vai voltar a tratar com o povo de Israel. O profeta Zacarias também fala da conversão dos judeus nesta ocasião e da sua completa entrega ao Messias, outrora rejeitado. Resumindo, o propósito primeiro desta fase é levar os judeus aos pés de Cristo, preparando-os para o reino milenar. Então, o plano de Deus, ainda durante a grande tribulação, é convencer o remanescente, melhor dizendo, do povo de Israel, para poder salvar esse povo, proteger esse povo, guardar esse povo. E esse povo vai ter então a sua mente aberta, esclarecida através dos 2 profetas que Deus vai levantar, que são as 2 testemunhas na primeira metade, os 3 anos e meio, para preparar esse povo para a entrada no reino milenar. Após a grande tribulação, entra o milênio. Nós não estaremos comentando sobre isso. Então, além disso, durante a grande tribulação, o anticristo reinará absoluto e as nações o seguirão. Ele vai conseguir ter de uma forma maciça as nações seguindo. Como é que surge um grande líder? Um grande líder não surge de uma hora para outra. Como é que um líder hoje, como é que hoje um político chega no ponto aonde ele está? Seja lá um deputado federal, estadual, um senador, ele tem toda uma campanha, ele tem a divulgação, ele tem lá as suas propostas, né? Depois tem a votação, depois ele é eleito e aí ele exerce o seu ministério, né? O seu mandato. O anticristo também será um líder que nós podemos ver hoje, líderes despontando a nível mundial. Nós podemos ver também que essa pandemia já deu um alerta que há muito tempo já se falava de uma nova ordem mundial, ou seja, um governo único. E não é coisa recente, há décadas se fala da nova ordem mundial. O mundo ele está caminhando um determinado ponto de instabilidade que vai ser
comentado, né, que seria necessário ter um novo líder, uma nova ordem mundial, uma pessoa que conseguisse resolver os problemas a nível mundial. Por exemplo, os recursos. Então, os recursos de um país não seria exclusivo daquele país. Os recursos de determinados países estariam à disposição dessa liderança maior mundial para distribuir para o resto do mundo. Então, vem uma cultura, já que não é de hoje, ensinando que vai ser necessário em algum momento, e nós estamos vivendo dias assim, que será necessário que um líder mundial surja e que as demais lideranças se submetam a ele. Então você pode ver hoje a preocupação de enfraquecer países, a liderança de países, para que surja um nome que possa dar solução a tudo isso. Imagina então, como eu falei na aula passada, no evento do arrebatamento. Não vai ficar um caos aqui na Terra, quem ficar, quem não subir, quem deixar e perder a oportunidade que nós temos hoje, que pela graça somos salvos. Então o que vai acontecer? Vai ficar um caos tremendo aqui. Então não é só no Brasil ou especificamente em um determinado país. Mundialmente falando, milhares ou milhões de cristãos estarão sendo arrebatados, sumirão sobre a face da terra num piscar de olhos. Então você pode imaginar que caos vai ficar isso aqui. Então isso tudo nós podemos entender que o quebra-cabeça já está sendo desenhado, já está sendo montado para que surja esta nova ordem mundial e surja esse iníquo, esse anticristo. E além disso, durante a grande tribulação, o anticristo reinará absoluto e as nações o seguirão. Por isso que as nações vão segui-lo, porque ele vai se demonstrar como solucionador, como alguém que vai trazer a solução pelo caos estabelecido quando a igreja subir. Em detrimento da verdade, eles seguirão a mentira, e ao longo do Apocalipse encontramos esses homens completamente corrompidos e rebeldes a Deus. Você vai ver que ele, por mais que aconteçam as coisas, os homens ainda vão blasfemar contra Deus. E Deus sempre deu e dará chances de salvação. Então nós vamos comentar também, durante a tribulação, pessoas serão salvas. Só que agora o preço não é mais pela graça que serão salvas. Elas terão que pagar um alto preço, terão que rejeitar o governo do anticristo. Rejeitar o governo do anticristo nada mais é do que deixar de fazer parte daquilo que ele vai impor. Então a primeira parte, dos 3 anos e meio, ele vai tentar convencer, né, as pessoas a aderirem ao seu governo. Da segunda metade, ele vai impor, e aí que entra a marca da besta. Na mão direita ou na testa vai ter um número, que ninguém vai poder comprar, vender, e não vai poder fazer absolutamente nada. Essa pandemia, a gente ficou privado de ir no comércio, serviços, somente estava aberto, graças a Deus, os supermercados, né, alimentação. Mas imagina se você não tivesse como comprar o alimento, porque você não tem a marca, você não tem o sinal, ou seja, todos os teus dados cadastrais, a tua conta bancária está neste sinal, nesta marca. Se você não tiver a marca, a maquininha lá do caixa no supermercado, ela pega o produto, o código de barras, e ela passa o código de barras e já dá baixa no estoque. Você vai ser o código de barras que vai passar lá, que vai dar baixa no saldo que você tiver lá. Então, a empresa onde você não, a pessoa que estiver trabalhando naquela época, vai cadastrar o teu salário numa conta mundial, numa conta onde está lá registrado o teu código. Então, à medida que eu quero comprar um remédio, um alimento, eu dou baixa naquele código, mas eu preciso ter o código. Se eu não tenho o código, eu não tenho. Papel moeda é uma coisa que, inclusive, vai ser uma das propostas do anticristo. Eu quero exterminar o papel moeda. Por quê? O papel moeda, né, ou mesmo o cartão de crédito, o dinheiro de plástico, como é dito, ele é alvo de assaltos, assassinatos, né? Pessoas que querem te assaltar para roubar o dinheiro que você tem, que está lá em espécime ou eletrônico. Então, acabando com isso, está tudo aqui. Então, ele vai começar a dar soluções interessantes, que o povo vai ver, nossa, ele de fato é alguém que veio para dar uma solução que esse mundo nunca teve. Então, as nações seguirão e realmente o povo vai aderir nos 3 anos e meio iniciais à sua proposta de governo. Satanás imita em todos os aspectos os padrões divinos, principalmente no que concerne ao falso Messias, o anticristo.
Após os juízos causados pelos selos, que nós já vimos, e também pelas trombetas, que serão parciais, e o arrebatamento da igreja, em meio a este caos mundial, surgirá aquele que trará soluções e oferecerá paz ao mundo, o anticristo. Um Messias, entre aspas, grandioso, aceito e reverenciado por todos. Ou seja, um enganador. Não é? É isso que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. O reino do anticristo será marcado por duas etapas diferentes. Na primeira, como eu falei agora há pouco, predominará a paz e a tranquilidade. Porque ele vai tentar convencer o mundo, de uma forma geral, através da sua proposta, das suas ideias, né? das soluções que o mundo, até então, não teve e que agora ele vem e oferece essas soluções. E as duas testemunhas, que vão ter lá o seu ministério na primeira metade da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio, desempenharão seus ministérios sem oposição, lá em Israel, lá em Jerusalém, levando o povo de Deus ao esclarecimento. Ao final dos 3 anos e meio, começará a parte terrível para Israel e mesmo para o mundo. Deus derramará as 7 taças da sua ira. Como eu falei, o governo anticristo é um governo pequeno, 7 anos. Satanás sabe disso. Ele vai ter que agir muito rapidamente, porque ele sabe que o seu tempo estará bem reduzido. E ele vai impor um jugo extremamente pesado para aqueles que não aderirem ao seu governo. É claro que nós vamos ter aqueles cristãos nominais que no arrebatamento não subiram, porque estavam levando a vida cristã de brincadeira, né? Eu vou na igreja só para marcar meu ponto, eu não tenho um compromisso sério com Deus. E isto agora, no arrebatamento, vão ficar. E eles vão ter a noção do que é a grande tribulação. E para ser salvo é recusar tudo isso que está sendo oferecido aí. Toda essa proposta que esse governo, o anticristo, como líder desse governo, está oferecendo. E para recusar isto, como é que eu posso sobreviver se eu não posso trabalhar, comprar, vender, negociar? Eu não posso ter um relacionamento comercial nem social com ninguém. Como é que eu vou sobreviver nesse período? E pessoas conseguirão sobreviver nesse período de 7 anos, dando algum jeito de sumir, né? Estocando alimento logo no início da grande tribulação, se escondendo de alguma forma, para que não seja pega, porque se for pega, claro que o sistema vai ver, você não tem a marca. Por que você não tem a marca? Eu não tive oportunidade. Bom, a oportunidade é agora, seja marcado agora. Eu não quero, então por que você não quer? Você é oposição? Só tem 2 situações, ou você aceita esse governo sendo marcado, ou você é contra esse governo, é eliminado. Então, as pessoas, para serem salvas, vão ter que ter uma postura de recusar a marca, de recusar aquele governo. E para isso, provavelmente pagarão com a vida. E a Bíblia fala, depois nós vamos entender, quem vai entrar no milênio, vão ter pessoas que conseguirão chegar até o final da grande tribulação sem ser marcadas e vão entrar no milênio também, porque não aceitaram o anticristo. Claro que foram perseguidas, se esconderam, tiveram que viver uma vida caótica nesses 7 anos, uma vida de fugitivo para não ser pego pelo sistema, porque sabiam que uma vez marcado, condenação eterna. Então, a Bíblia fala que nós vamos entrar no milênio. Quem vai entrar no milênio? Quando chegarmos lá eu vou explicar e a gente vai entender que ainda haverá possibilidade de salvação. E muitos, por também recusarem a marca da besta, o sistema satânico do anticristo, vão morrer. Vão morrer porque recusaram, como morreram no 1º, 2º século, aqueles líderes, né, aqueles patriarcas, aquelas pessoas que, os mártires, melhor dizendo, os mártires da igreja, porque professavam a fé em Cristo e recusavam negar esta fé. Então, também na grande tribulação, muitos vão professar a fé, vão reconhecer que realmente eles perderam a oportunidade de subirem no arrebatamento e a oportunidade é agora. Só que agora, preço é a vida, é a sua própria vida, é recusar aquele governo que está impondo, ou seja, a própria morte. Então, vamos ter muitas pessoas que vão morrer por recusarem a imposição do anticristo. Lá no livro de Daniel 9, 27 fala, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador,
isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está falando que esta semana de 7 anos, ele vai fazer um pacto, né? E depois ele vai quebrar esse pacto. Exatamente aquela metade, a segunda metade, quando ele quebra este pacto, principalmente com o povo de Israel, e esse povo passa a ser perseguido, né? E aquela figura da mulher sendo perseguida pelo dragão, e exatamente são tipologias que a Bíblia deixa claro aqui, né? Que vai acontecer, e nós vamos ver então que na metade desses 7 anos, ele vai quebrar esse concerto firmado com o povo de Israel. E dali para frente, os 3 anos e meio finais da grande tribulação, Deus protegendo, guardando o povo de Israel com relação ao anticristo e os seus exércitos perseguindo esta nação para exterminar. Assim como Cristo teve o seu predecessor, João Batista, o anticristo terá um profeta profano que lhe preparará um caminho e ele será o responsável pela conversão dos homens ao anticristo. Seu ministério será marcado com grandes sinais, manifestações de engano, cujo principal objetivo é cativar as pessoas. Então, como Jesus teve João Batista vindo à frente propagando, o anticristo terá o profeta, o seu profeta, o falso profeta, que virá também para divulgar para o mundo que ele é, de fato, a pessoa que é o líder, e para os judeus seria o seu Messias. A besta que sobe da terra, o falso profeta, será de ascendência judaica, o que é um pensamento coerente, visto que os judeus jamais seguiriam alguém que não fosse de sua linhagem. Sua astúcia será tal que enganará o povo judaico, levando-o aos pés do anticristo. O falso profeta vai ter esta finalidade, de propagar a mentira, mas essa mentira vai ser convincente para o povo de Israel, porque esse líder que está despontando aí, esse sim, esse preenche os requisitos daquele que a gente espera. Jesus que veio lá como humilde numa manjedoura, este não serve, esse não preenche os nossos requisitos. Porém, todas as profecias que simbolizavam, que fechavam, né, em Cristo, que cumpriram-se em Cristo, fechou, né, todas as profecias se cumpriram em Cristo. Ou seja, o povo de Israel perdeu a oportunidade de naquela época receber o Messias tão aguardado. Era só olhar lá nas profecias do Velho Testamento, cuidadosamente, e ver que tudo se cumpriu em Cristo. Então o povo recusou. Por isso que Deus volta a tratar lá na grande tribulação com este povo. E este povo vai depois ter os seus olhos abertos com o ministério das 2 testemunhas, que vão desmascarar as mentiras do anticristo, e aí esta aliança de 7 anos, que foi rompida em 3 anos e meio, 3 anos e meio iniciais, os 3 anos e meio finais será de grande perseguição para o povo de Israel. Apocalipse 13, 16 a 17 fala assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, ou a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, esta marca vai ser colocada na segunda parte da grande tribulação. E aqui ele foi obrigado, né? Pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, ou seja, todas as classes sociais vão estar subjugadas pelo homem anticristo. Os 3 anos e meio iniciais, como eu falei, ele vai tentar convencer, mas os 3 anos e meio finais ele vai obrigar. E aí quem estiver fora será aniquilado, porque seria alguém que poderia lutar contra o seu governo. Então ele vai aniquilar. Então é importante saber que aquele que ficar, ele vai ter que recusar isso, sabendo que pode pagar com a sua própria vida. A marca do anticristo sela sua propriedade sobre as pessoas que se submeterem à mesma. Ela sela a propriedade. Deus selou o seu povo, né? O anticristo também selará aqueles que vão pertencer a ele. Então, a marca do anticristo. O anticristo sempre tenta imitar o que Cristo fez, né? Então, nós temos o selo, o Espírito Santo de Deus, selado. Vai ter lá o selo também sobre os 144 mil judeus, que são o remanescente do povo judeu. Eu já expliquei, os 144 mil não é um número literal, esse é um número
simbólico, porque se você pegar o histórico do povo judeu, você vai ver que a contagem não era literal. Por exemplo, 600 mil que saíram do Egito, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Você pode imaginar que vai chegar a quase 3 milhões de pessoas. O censo que se fazia era somente de 20 anos para cima. E aí você vai ver a contagem, então, 144 mil de todas as tribos, elas representam principalmente os líderes de cada tribo. Então é um número incontável. É ali um número que será o remanescente do povo de Israel, que Deus vai tratar com esse povo de Israel. Deus não vai tratar só com 144 mil números literal, que é o quê? 144 mil é nada, perto do que é hoje o povo de Israel. Mas depois que a igreja subir, quantos do povo do povo de Israel vai ficar aqui sobre a face da terra? É um número imensurável. Então, 144 mil abrange todo esse número, esses remanescentes do povo de Israel. É claro que Deus vai dar chance para eles e vai voltar a tratar. Hoje o povo de Israel está no período da graça, hoje, nos nossos dias. Se pela graça nós somos salvos, o judeu hoje que se converter ao Senhor, que reconhecer que ele foi o seu Messias recusado no passado, mas que ele vai voltar para buscar a sua igreja, o judeu hoje pode aceitar Jesus e pela graça ser salvo e subir no arrebatamento. Mas aquele que ainda estiver preso às tradições, aqueles rituais que foram feitos no Velho Testamento, que toda a tipologia se cumpriu em Cristo, e continuarem ainda fazendo, esperando o Messias, vão ter uma segunda chance na grande tribulação, que não vai ser fácil, mas Deus volta a tratar, vai voltar a trabalhar com o povo de Israel. As 7 taças que eu falei, que vão ser derramadas nos últimos 3 anos e meio, está lá em Apocalipse 16, de 1 a 21, você pode ler. Então, Deus vai jogar taças no mar, vai matar todo o ser vivo no mar. Você pode imaginar a fonte de alimento que são os oceanos hoje? As águas vão transformar em sangue, vai ficar podre, as águas potáveis serão contaminadas, a terra, o sol, todo o ar de uma forma geral. Então, as 7 taças é a ira de Deus sobre aqueles habitantes nesse período dos 7 anos. Agora, o povo de Israel, de alguma forma, Deus vai preservar, de alguma forma, Deus vai guardar, como guardou lá no Egito. Lembram-se as 10 pragas no Egito, onde habitava o povo de Israel, né? Lá na terra de Gósen, lá não tinha trevas, não tinha piolho, não tinha saraiva, não houve morte dos primogênitos. Então, tudo isso nós podemos ver um paralelismo com relação àquilo que vai acontecer com as 7 taças também. Deus vai guardar o povo de Israel nesse período final aí. No final da grande tribulação, o anticristo com o seu exército mundial fará guerra contra Israel para exterminá-lo totalmente. Não se esquecendo, ele vai perseguir Israel por 3 anos e meio. Depois que ele rompeu a aliança com o povo de Israel, os últimos 3 anos e meio, o anticristo vai perseguir e Deus vai guardar de alguma forma este povo. E este levante mundial contra Israel deve-se ao fato de que esta nação, ou seja, o povo de Israel, será a única a rejeitar o domínio do homem do pecado, do anticristo. Será a única nação que vai recusar, porque as demais nações vão se submeter a ele. Por isso que esta nação será perseguida, porque elas terão a sua mente esclarecida através da profecia das 2 testemunhas. Israel será vista como uma nação traidora e intransigente, aliás, como já é atualmente, né? Muitas vezes ela, na história, nós temos a história aí do povo de Israel, e quantas perseguições, né? A Segunda Guerra Mundial, a eliminação de 6 milhões de judeus, lá no ano 70, com Tito, mais de 1 milhão de judeus foram também exterminados. Então, Israel sempre foi alvo de perseguições. O Armagedon, então, é esta volta de Jesus agora, depois dos 7 anos da grande tribulação, e Jesus volta com a sua igreja, com os seus santos anjos, e ele vai pisar o Monte das Oliveiras. E ele vai travar a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse 19, de 11 a 21. Você pode ler com calma aí, e você vai ver o que significa esta batalha. O Armagedon, então, é o confronto entre os exércitos de Cristo e do anticristo, que ocorrerá no final da grande tribulação, no Vale do Megido. Este é o retorno de fato do Messias. Ele pousará sobre o Monte das Oliveiras e dissipará os seus inimigos e implantará o reino milenar. Está lá em Zacarias 14, 1 e 4,
que vai falar exatamente que Jesus vai voltar e pisar o Monte das Oliveiras. Mas o Armagedon, então, é quando os exércitos do anticristo, de tal forma, estão unidos e vão encurralar o povo de Israel para exterminar este povo da face da terra, quando este povo vai clamar ao Senhor Deus, e Jesus agora volta, aonde todo olho verá. No arrebatamento ninguém vai ver, vai ser no piscar de olhos, ao soar da última trombeta, no piscar de olhos. Então vai ser um rapto, um arrebatamento. Mas depois dos 7 anos, pois que a igreja passou o tribunal de Cristo, passou a ceia das bodas do Cordeiro, acabou-se agora a grande tribulação, está terminando com o quê? Com os exércitos do anticristo. Pode imaginar, o mundo todo fazendo parte desse exército, porque estão submissos à ordem desse líder mundial, estão reunidos para juntos exterminarem de vez o povo de Israel. E quando esse povo, então, vai ver que não há mais solução, não há mais escape, eles vão clamar. E aí Jesus volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a sua igreja glorificada e com os seus santos anjos, e vão então travar essa batalha. Aquela batalha que inicialmente era os exércitos do anticristo para exterminar o povo de Israel, agora vai se voltar para tentar eliminar Jesus, né? Voltando do céu. Você acha que tem condições o exército da terra batalhar contra o exército dos céus? E aí nós vamos ver que o Senhor vai exterminar todo o exército, todo o exército do anticristo e vai estabelecer o seu reino milenar. Está lá em Zacarias 14, 1 e 4, que ele pisa o Monte das Oliveiras, esse monte vai ser dividido, nós vamos comentar um pouquinho disso na aula que vem, e também sobre o milênio. Então, após esses 7 anos de grande tribulação, nós vamos ter quem é que vai entrar no milênio. Então, por eliminação, a igreja que já subiu no arrebatamento, passou os 7 anos, vai descer com Cristo, claro que a igreja vai entrar no milênio, o seu reino milenar. Quem mais vai entrar no reino milenar? Os 144 mil judeus, que não é um número literal, lembrando disso, é o remanescente do povo judeu, que também, de alguma forma, Deus vai guardá-los nos 3 anos e meio finais, e quando eles estão para ser exterminados, eles clamam ao Senhor Deus, Jesus volta com poder e grande glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, trava a batalha do Armagedon, extermina toda a ameaça, o inimigo, e o povo de Israel também entra para o milênio. E quem mais vai entrar para o milênio? Aqueles, como eu falei no início da aula, que porventura conseguirem, no final deste período, não serem marcados e estiverem vivos e vão entrar também para o milênio. E é alvo da nossa aula que vem, nós falaremos sobre o reino milenar. Como vai ser? Vai ser aqui na terra, em que lugar Jesus vai reinar? Vai ser lá em Jerusalém, a capital. Quem vai participar e como serão as condições que nós teremos no reino milenar. Então não perca, tire as suas dúvidas, se tiver, escreve aí para a gente poder estar tirando as suas dúvidas. E é claro, é muito importante você ler aquele e-mail que eu passei, que é o resumo disso que eu falei hoje, e o livro de Apocalipse, que vai te dar aquilo que eu não posso falar, é claro, aquilo que está numa aula bem limitado, mas o livro de Apocalipse dá em detalhes, né? O papel do anticristo, do falso profeta, da igreja, né? Que subiu, o povo de Israel que vai ser perseguido, tudo isso você tem em detalhes lá no livro de Apocalipse. Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por esse instante. Senhor, obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos concedeu. E agora, Senhor, esteja abrindo a mente de cada um para que todos nós, Senhor, possamos cada dia mais aprender um pouquinho mais da Tua palavra. É o nosso pedido e a nossa oração. Esteja com cada um desses alunos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.